Olá, sou o professor Mauro com mais um programa Fala Professor. Esse programa, como todos os nossos internautas que nos acompanham já sabem, ele se dedica a estudar, promover e discutir a educação como um todo, inclusive com todos os segmentos que de alguma forma com ela interagem. Sempre com expressões respeitadas, espírito de liberdade e argumentos de todos os lados. Esse é o Fala Professor. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a professora Isabel Galli, que é vice-presidente do Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos e também vice-presidente do Projeto EJAR, que já vamos ver inclusive quem é o Projeto EJAR. Seja muito bem-vinda, professora Isabel. Olá, obrigado pelo convite. Estamos aqui então para falar sobre o nosso querido Jardelino. Nosso querido Jardelino, o qual também eu me orgulho demais há muitos anos ser voluntário do Jardelino Ramos. E muita gente desconhece todo o trabalho do Jardelino Ramos, professora Isabel, porque muitos, inclusive, estranham quando a gente fala em educação, em crianças, em engajamento, em acolhimento, tratando-se de um centro espírita, na sua base, né? Mas vamos primeiro colocar para o nosso público a abrangência do Jardelino Ramos. O Jardelino Ramos é uma mantenedora que agrega quantas escolas de educação infantil? 15 escolas de educação infantil no contrato de gestão com a prefeitura, com a SMED. É um compartilhamento, é isso? Compartilhamento. Nós fazemos a administração e a prefeitura o pedagógico. E a verba para isso vem de onde? Da própria prefeitura? Da própria prefeitura. A prefeitura paga os professores, a manutenção das escolas e o Jardelino faz a administração de tudo isso. Faz a administração de tudo isso. Muito bacana. Mas, além disso, dessas 15 escolas, nós temos aquela interna do Jardelino que acolhe aquelas crianças e adolescentes, né, em vulnerabilidade social e os engaja em tarefas multidisciplinares no contraturno das suas escolas. É isso, né? Nos explique mais ou menos como é que é isso. Primeiro, professor Isabel, quantos são esses que o Jardelino, de uma certa forma, acolhe? Em 2 projetos que nós temos, o fortalecimento de vínculos, que é o turno contrário da escola, e o projeto Promover, nós temos 210 crianças. Olha. 120 de 6 a 16 anos, que são do fortalecimento de vínculos. 120 crianças de 6 a 16 anos. Isso aí. Antes de falarmos o que se faz no projeto Fortalecimento de Vínculos, essas crianças passam aproximadamente quantas horas dentro do Jardelino? No mínimo 4 horas, porque elas são de turno contrário da escola. Da escola em que elas estudam. Então elas recebem café da manhã, almoço e pré-janta. Saem As alimentados. que vêm no turno da manhã, café da manhã e almoço. E os que vêm no turno da tarde saem com a pré-janta já. E almoçam também? Não. Os que vêm no turno da tarde só saem com a pré-janta? Só saem com a pré-janta. E tem merenda também, mas aí eles não... O que eles fazem nesse período? Tem projetos maravilhosos que a gente desenvolve. Eu sei, por isso que eu quero que seja bem explicado tudo isso. Tem que ser... A criança em vulnerabilidade social, ela tem que ser acolhida e respeitada. Então, o que é que a gente faz? A gente tenta trabalhar na criança a desinibição, a construção da autoimagem, a memória, o raciocínio e outras habilidades, a sensibilidade, né? E para isso nós temos alguns projetos bem interessantes. Virando o Jogo é um deles. Virando o Jogo é uma parceria com o Esporte Clube Juventude, uma parceria com o Esporte Clube Juventude. Uma vez por semana. Na segunda-feira, o Juventude pega os da manhã, eles passam amanhã lá no Juventude. No Centro de Treinamento do Juventude. No Centro de Formações que trabalha a disciplina, trabalha em equipe, trabalha em grupo. Que legal. E leva para... Na volta, pega os outros 60 e
continuam no Juventude até as 5h30 da tarde. Então, uma vez por semana, 60 no turno da manhã e 60 no turno da tarde. E lá no Juventude, o ônibus do próprio Juventude os apanha. Do próprio Juventude os leva, seja de manhã, seja de tarde. Junto com o educador social, logicamente. Né? E lá no Juventude, os professores das categorias de base do Juventude trabalham com eles também. Sim. Olha que bacana. Tanto que eles gostam tanto desse projeto que, se alguma transgressão houver, a punição é: então tu não vai para o Juventude segunda-feira. Então eles se comportam maravilhosamente bem. Me desculpe os torcedores de outros times, mas assim estamos formando bons torcedores juventudistas, né? Mas e que mais? E nos outros dias, o que eles fazem? Nós temos a dança, o teatro. Olha que bacana. Dança, temos teatro. A informática e a inclusão digital. Temos os ciclos de ensino, né? Porque nós não fazemos o trabalho pedagógico. Nós fazemos o trabalho de reforço e da construção dessas habilidades que a criança precisa para ter uma autonomia emocional. Porque o Jardelino, ele tem como trabalho primordial a construção, a formação do homem integral. Um corpo saudável, um espírito saudável, com uma emoção equilibrada. Olha que bacana isso. Então, em cima deste tripé, nós temos, por exemplo, quando nós notamos que a criança está em alguma situação de constrangimento ou sofrimento, nós temos o projeto Abacateiro, que é o círculo que se faz de contação de histórias. E aí o professor conta a sua história, o coleguinha conta a história e aí, de repente, sai o que está incomodando a criança. Olha e só. aí a gente dirige, né, estas situações para os órgãos, né, competentes, né, ou o Conselho Tutelar, ou a FAS, enfim. Esses professores que trabalham no projeto, eles são remunerados pelo Jardelino, eles são voluntários, eles são remunerados pelo município, como é que é o... Eles são remunerados pela FAS. Porque o projeto do Jardelino, os projetos do Jardelino Ramos passam pelo CONDICA. Perfeito. Quando eles são autorizados pelo CONDICA, reconhecidos pelo CONDICA, a FAS assume o pagamento dos professores. Perfeito. Todo o restante, comida, vestimento, assistência, seja de qualquer necessidade que a criança tenha, é a mantenedora que dá. Bacana. É o Jardelino que faz. Então nós temos 120 crianças da faixa de 6 a 12 anos. A 16. A 16, não, mas a 16 no fortalecimento. No fortalecimento. E depois? No promover. Porque a gente notou, e a direção já vinha há muito tempo pensando, em dar a possibilidade desses adolescentes que saem na melhor idade para não fazer nada, ficar o turno então na rua ou com amigos, enfim, nós instituímos o Promover. Que o Promover é um projeto de jovem aprendiz que gera o primeiro emprego. Então, esses alunos egressos do fortalecimento de vínculos, e são 90, esse nosso projeto tem 2 anos, mas são 90 já que vão se formar. Então nós temos 120 no fortalecimento de vínculo e 90, mais 90 no Promover. Eles são pagos por empresas que são não autuadas, são... É um projeto baseado no ICM, cota, né? Do ICM. Enfim, ele é pago pela empresa, recebe meio salário mínimo e nós arcamos com o resto. Com as despesas, né, no resto. E os alunos que entram para o fortalecimento de vínculos é através de um processo seletivo, não seletivo de conhecimento só, certo, mas da intenção de querer construir uma vida melhor, de ser autor da sua própria história. Porque a partir daí, do assistencialismo e do acolhimento, nós estamos preparando eles para o mercado de trabalho. Então, uma das coisas que a gente pede muito para o professor é que não se faz de conta que se ensina. Se ensina efetivamente. Que legal. Né? Muito uma das exigências isso. nossas.
E aí ele faz 400 horas de teoria, então metade da tarde é informática e a outra metade é inteligência emocional, é a matemática, é o português, é a geografia, é a história, que é necessário para esse conhecimento geral, e depois ele vai para a empresa fazer a prática. Na primeira turma que nós formamos, dos 26 alunos, 16 já estão contratados com carteirinha profissional assinada. Nossa, que coisa bacana. Para nós isso que foi resgate, muito gratificante. professora, que resgate isso, né? Deve ser Então, muito... o que a gente trabalha nessa integralidade humana é de que eles sejam autores da própria história. Eu não posso esquecer meu passado e as circunstâncias em que eu vivo, mas eu posso fazer diferente na minha família e na minha comunidade. Seja protagonista. Que seja protagonista. Que maravilha. Então, 210 crianças e adolescentes no guarda-chuva dessa parte do Jardelino. Dessa parte do Jardelino. Essas 15, voltando, essas 15 escolas que o Jardelino administra em parceria com a SMED. São 2.500 crianças. Isso que eu queria saber. De 4 meses a 5 anos e 11 meses. Olha que legal. Que 180 funcionários, professores. Nossa, que bacana. E aí a gente passa nas escolas, vê como é que estão, se está tudo bem. Tem que administrar, né? Tem que administrar. Vamos falar agora um pouco, porque já nos encaminhamos, infelizmente, para o encerramento do programa. Daria para nós ficar conversando bastante tempo aqui, né? Sobre o Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos, que nós sabemos que, inclusive, é um dos primeiros, se não o primeiro, é um dos primeiros centros espíritas da cidade de Caxias do Sul, né? Hoje, em função da pandemia, teve muitas atividades que tiveram que ser canceladas ou à distância e assim por diante, né? Por exemplo, nós sabemos que diariamente o Jardelino tem palestras, sempre com palestrantes diversos, assuntos diversos dentro da espiritualidade, que acontecem todos os dias hoje pelo Facebook, enfim, por redes sociais. Mas se nós tirarmos fora a pandemia, vamos pegar 1 ano e meio atrás, mais ou menos quantas pessoas entre cursos, palestras, atendimentos, o Jardelino atende por mês? 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, podemos colocar aí em torno de 1.500 que frequentam as palestras, 1.500 a 2.000 que frequentam as palestras, as outras são frequentadores de cursos e de atendimento. E os voluntários trabalhadores da casa. Olha, pessoal, nós estamos falando de um centro cultural espírita que atende em torno de 3.000 pessoas que de alguma forma necessitam de algum apoio fraterno, apoio espiritual. Nós estamos falando de uma casa que é uma mantenedora em parceria com o município de 15 escolas de educação infantil e agregando em torno de 2.500 crianças. Nós estamos falando de uma casa que tem 2 projetos para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, que atende 210 crianças e adolescentes. Nós estamos falando de uma instituição que luta, e a gente sabe por participar, que luta muito para se manter financeiramente, para expandir o seu trabalho, porque a gente vê que anualmente seu trabalho é maior, é agregado com outros projetos, e que se a comunidade, de uma certa forma, colaborar, que nós sabemos, né, professor Isabel, agora durante a pandemia, em função das cestas básicas, etc., nós tivemos uma colaboração e temos uma colaboração bem significativa da comunidade, né? Isso aí. Caxias é solidário, né, professor? Caxias é solidário. Eu gostaria de encerrar lhe fazendo essa pergunta exatamente. Caxias do Sul é uma cidade solidária? É uma cidade solidária. É só fazer o chamamento que a gente tem distribuído 1 rancho por mês. No epicentro da pandemia, nós distribuímos de 15 em 15 dias cestas básicas. E nunca nos faltou para que a gente pudesse distribuir. Pois bem, professor Isabel, maravilha, bacana esse bate-papo. E para nós encerrarmos, já que nós justamente estamos falando de uma cidade extremamente solidária,
Como é que as pessoas que quiserem colaborar com o Jardelino Ramos, como é que elas podem fazer? Através de doação de alimentos, de roupas. Nós temos o brechó que nos sustentou todo esse tempo, né, de que não existe a participação do pessoal. Calçados, brinquedos, material Leva isso escolar, diretamente lá no Jardelino? Diretamente no Jardelino. Temos pessoas lá que recebem. Temos também pessoas que participam do apadrinhamento dessas crianças, que é uma quantia de R$90 mês. Tu apadrinha essa criança, ou a madrinha, no caso, e a gente aí coloca e se compra de todas as necessidades, né? Então, com certeza nós poderemos ter outras tantas crianças sendo tiradas da vulnerabilidade social e, consequentemente, se nós tivermos mais padrinhos, mais crianças mais crianças ali dentro. E pela lei da solidariedade, as empresas podem doar o percentual de CMS também para o Jardelino Ramos. Isso é interessante. É o que nós temos, o que nos fez alavancar o projeto Promover. Olha aí. Nós temos a Randon, a Demore, que foram parceiras nesse projeto e está sendo um sucesso. Um sucesso, eu falo em termos de realização, de ver esses adolescentes chegando de um jeito, de uma maneira e podendo visitar a empresa, ver as empresas como realmente são e trabalhar nelas. Olha só. Isso para nós é muito gratificante. Que bacana e eu gostaria de ficar conversando bastante tempo aqui mesmo. Professora Isabel, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço. E eu gostaria que sempre que chamada a senhora se fizesse presente. Com certeza. Para nós levarmos cada vez mais toda essa informação que eu tenho certeza que muita gente desconhece para a nossa comunidade. Pois bem, estamos encerrando mais um programa Fala Professor, que vocês podem acompanhar pelas nossas redes sociais ou mesmo pela Bitcom TV, todas as quartas-feiras às 20 horas. Fiquem com Deus.